um guerreiro, um cara que viria de lugar nenhum, uma sombra, um gladiador que colocaria muito medo nos corações dos seus adversários. E já aperta logo o like aí, seu frango. Faz alguma coisa. On these shields, boys! Arnold Schwarzenegger, 7 títulos de Mr. Olímpia. Na verdade, 6 mais 1, porque não foram 7 seguidos. Depois Lee Haney, aí sim, 8 títulos seguidos de Mr. Olímpia. Os caras que viraram referência para o esporte. Eram os supremos. Isso até o ano de 1992. Um britânico toma de assalto os palcos do Mr. Olímpia e começaria uma nova dinastia. Teríamos um novo faraó no esporte. Dorian Yates subiu no palco do Mr. Olímpia em 1991, já ficando com a vice-colocação, ficando atrás do mito Lee Haney. Volta em 92, Lee Haney já aposentado dos palcos. Lee Haney sentiu logo que vinha coisa por ali e pulou fora. Em 1992, Dorian não só leva o Mr. Olímpia, como bate lendas. Gente do nível do Kevin Levrone, Lee Labrada e Shawn Hay, deixando claro que o esporte iria ganhar uma nova liderança, uma nova referência. Mas se com essa vitória do ano de 92, Dorian passou a ser o grande nome, o grande favorito para o Mr. Olímpia, o pessoal não tinha a menor ideia do que aconteceria no outro ano, 1993. Apareceria um Dorian numa nova versão, tamanho dobrado, trincado, pele fina, vascularizado, percentual de gordura ridiculamente baixo. E começaria uma era, uma nova época, o período dos mass monsters, dos monstros, dos freaks, porque com os árbitros premiando o Dorian, o recado estava claro para os outros atletas, para os seus oponentes. Fique grande a qualquer custo. Eu bateria todos com as mãos nas costas. Serei sempre o melhor. Calma, Arnaldo. Calma, você teve o seu tempo. Segura a onda aí, que agora a dinastia do Dorian e Dorian foi surreal para o bodybuilding e até mesmo para a musculação. Nesse ano de 93, além dessa transformação no físico, ele derrubaria sem chance de disputa rivais do nível, do calibre de Flex Wheeler, Shawn Hay, Kevin Levrone e o gigante Paul Gillett. E se o ditado que rola por aí está certo de que um homem pode ser medido pela qualidade dos seus inimigos, dos seus adversários, tínhamos um sinal claro que o Dorian estava caminhando para um novo degrau na evolução do bodybuilding. Recado dado, mensagem transmitida pela arbitragem. Qual era a solução? Todo mundo correr atrás de algum meio, algum jeito de fazer frente àquela sombra britânica. Mas o esporte pagaria um preço por isso. E eu que achava que era doido com os meus ciclos, não sabia de nada. Era um fanfarrão. Arnaldo, nessa eu vou ter que concordar com você. Porque ainda que tenha sido uma geração marcante, favorita de muitos apreciadores do esporte, eles têm a fama de não terem sido grandes abusadores no uso das vitaminas.
mas a coisa não é bem assim não. Ainda que o próprio Dorian, Shawn Ray, Kevin Levrone já tenham divulgado os seus ciclos e mostrado que não foram grandes abusadores na utilização das drogas, o resto da turma não pensou assim não. Como fazer frente, como disputar um Olímpia com aquele monstro? O pessoal perde o medo, perde o respeito e vamos começar a ter os primeiros casos no uso de mega dosagens, não só de anabolizantes não, mas também todos os outros medicamentos que fazem parte do arsenal dessa guerra. E assim abríamos a caixa de Pandora. Já ouviu essa expressão? Abriram a caixa de Pandora? Momento intelectual no canal Treino Pesado. Zeus, o deus lá soberano no Monte Olimpo, criou uma mulher para fazer companhia ao homem na Terra. Você já ouviu essa história em algum lugar? Só que Zeus também tinha feito uma caixa muito bonita, colorida, brilhante, e nessa caixa Zeus colocou todos os males do mundo. A mulher chegou na Terra, encontrou a caixa, curiosa, abriu. Quando ela abriu, os problemas, os segredos, os males saíram voando, espalhou tudo pela Terra. Daí essa expressão, caixa de Pandora. E essa é a geração do bodybuilding que vai abrir a caixa de Pandora. Lá vem esse Fred pagar de intelectual. Eu lá quero saber de caixa de Pandora, de mitologia. Que cara chato, pô. Arnaldo, aqui é maromba com cultura. Isso ficou tão evidente, tão impressionante, que no ano de 1997 teríamos um dos maiores embates entre dois atletas do esporte que a gente pode considerar lendários até a atualidade, principalmente comparando com a nossa atualidade no Olímpia. Nasser El Sombat versus Dorian Yates. Os dois incríveis, trincados, gigantes. Esses dois simplesmente não tomaram conhecimento dos outros membros, dos outros competidores do Mr. Olympia. Estava claro que naquele ano a disputa seria somente entre esses dois. Aliás, vamos ter detalhes disso também na nossa outra série aqui do canal, Grandes Combates do Bodybuilding. Nasser passou um carro no Britânico em 97. Não adianta vir com essa conversinha de fã. Dorian perdeu aquele Olímpia. Mas a verdade é que com tudo isso, ainda que para nós, fãs, tenha sido um momento impressionante, para o esporte, comercialmente falando, não foi bom. Se na dinastia do Lee Haney, o faraó anterior, aconteceu um interesse comercial muito grande, muitos patrocinadores interessados em vincularem suas respectivas marcas ao esporte. Tivemos, como nós vimos no episódio anterior, uma grande participação da televisão aberta, das mídias, transmitindo os campeonatos de bodybuilding, colocando o pessoal dando dicas nas emissoras, nos seus respectivos canais. Com a chegada do faraó Dorian, dessa nova dinastia, da era dos Mass Monsters, isso acaba. Todo mundo pula fora, porque agora ficava evidente que alguma coisa muito estranha estava ocorrendo entre aquele pessoal. Não dava mais para dizer, como se fez na época do Lee Haney, que os caras eram naturais, que era tudo whey com BCA. Não dava mais, estava claro que não era. E o interesse comercial de muitas marcas, muitas empresas acabou. Não queriam mais estar vinculados àquele tipo de atleta. Mas tem um ponto muito interessante. É sempre muito comum que quando a gente tem um novo fenômeno, um novo campeão do Mr. Olympia, todo mundo queira saber como o cara treina, o que ele faz dentro da sala de musculação. E isso aconteceu com Dorian. E ele ressuscitou um conceito lá de trás, que já estava meio esquecido, do Arthur Jones, o HIIT, também popularizado pelo Mike Mentzer, o Heavy Dutch, ambos já bem apresentados, bem comentados aqui nos vídeos do canal. Muita gente voltou a procurar esse tipo de treino. Fica muito popular, e é popular até hoje, aquela coisa de treinar um músculo por semana. Então você aí, que
está recebendo um treino do seu personal, do seu professor, da sua professora, que torcem a cara para marombeiro, mas dividir o seu treino com um músculo por semana, saiba que ele faz isso, e às vezes até ele não sabe, mas ele faz isso porque o Dorian Yates, marombeiro, raiz, old school, trouxe esse conceito de volta. Então muita gente começou a procurar reestudar os estudos, os trabalhos, as rotinas montadas pelo Jones e pelo Mike Mentzer, que chegou até ter alguns dias, alguns momentos de treino com o Dorian, dando para o Heavy Dutch, para o HIIT, uma nova roupagem, porque o Dorian vai fazer suas próprias modificações. E como eu estou muito bem humorado, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links da série com toda a rotina de treino do Dorian Yates para vocês verem. Treino de maluco, você sai todo quebrado. Por isso que eu estou até hoje aqui inteirinho, sem lesões de treino. Calma, Arnaldo, calma. Tudo a seu tempo. Cada rei, cada faraó com sua característica. E como estamos falando de treino, vou trazer aqui mais um colaborador, mais um parceiro, treinador Luiz Bike, que vai falar também sobre rotinas de treinamento para vocês. Eu sou um praticante de musculação, estudioso de fisiologia, eu sou, vamos dizer assim, um autodidata. E para mim é uma honra estar participando do vídeo do Fred, para a gente chegar no consenso aí do que mudou no fisiculturismo da época de ouro, né, dos anos 70, 80, até o começo dos anos 90, para o que tem de hoje, do que a gente vê hoje em cima dos palcos. A minha vertente, como eu sou um estudante de fisiologia, a minha vertente é totalmente focada nessa área, tá? Para resumir o assunto, para resumir a obra, a gente sabe que nós temos dois tipos de hipertrofia, que é a hipertrofia miofibrilar, né, que é o engrossamento dos filamentos de actina e miosina, que é a parte contrátil do músculo, é a parte de proteína mesmo, né? E temos a hipertrofia sarcoplasmática, que é a parte, vamos dizer assim, líquida da musculatura. Eu, pelo menos, na minha vertente, na minha maneira de ver, eu estudo muito esse lance de predominância, de fibra, e eu acho que os biotipos se subdividem, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, em predominâncias de fibras pelas características da bioenergética da fibra de cada pessoa. Tá? Uma fibra oxidativa tem mais facilidade de queima de gordura e mais dificuldade de ganho de massa, porque o processo de queima de gordura é um processo oxidativo e o processo de ganho de massa é um processo glicolítico, tem que chegar à fadiga. E as fibras geralmente de tipo 1 demoram mais para chegar à fadiga por serem mais oxidativas, terem mais mitocôndrias. Existe uma maneira de hipertrofiar essas fibras, mas é uma coisa que não é muito falada na literatura aqui no Ocidente, é mais visto na Rússia. E um endomorfo seria, vamos dizer assim, um cara com predominância de fibra mais glicolítica, teria mais dificuldade de ganho, de queima de gordura por não ter essa facilidade do processo oxidativo, da fibra oxidativa, por ele não ter essa predominância dessas fibras. E o mesomorfo, vamos dizer assim, seria o cara que tem a fibra mista, que a gente chama de rosada. O que se sabe é que com o abuso das drogas, que é uma coisa que todo mundo comenta, todo mundo concorda, o que se sabe é que com esse abuso das drogas, a hipertrofia transitória, que a gente chama, a hipertrofia sarcoplasmática, ela veio em grande abundância. E o físico dos atletas é uma proporção entre densidade miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática, que é água, glicogênio dentro da célula. Para quem não sabe, cada grama de glicose com 3 gramas de água forma 1 grama de glicogênio. Por isso que tem o carb up antes de entrar no palco, a depressão, para aumentar a capacidade de retenção de glicogênio e o atleta entrar mais cheio. E para mim, a maior característica que mudou é que essa proporção entre fibra e água está muito exacerbada, está muito desproporcional, vamos dizer assim, em português bem claro. Porque antigamente não tinha o abuso de GH insulina e o maior potencializador dessas drogas é na hipertrofia sarcoplasmática. Ela puxar mais retenção de água, glicogênio, sódio para dentro da célula e deixar o músculo mais inflado. E é o que a gente vê nos físicos de hoje. Pessoas com cortes não tão profundos, às vezes a pele fina, parecendo um papel, uma seda, só que aquela musculatura que você vê que é fofa, não é densa, não é empedrada como era do Dorian. Por quê? Porque a hipertrofia miofibrilar meio que estacionou e a hipertrofia sarcoplasmática aumentou o grau de magnitude muito grande pelo abuso de GH, insulina, IGF-1 e essas outras coisas, tá? Não que GH, IGF-1 e insulina também não aumente a hipertrofia miofibrilar, só que essa hipertrofia, cara, ela vem com o tempo, ela é demorada de se conquistar.
E hoje a gente pode ver que os físicos estão cada vez maiores para os caras mais jovens. Leva a gente a chegar na conclusão, esses físicos conquistados são praticamente essa hipertrofia transitória sarcoplasmática, em grande maioria pela falta de densidade dos atletas. Existe uma vertente que eu defendo, que existe uma maneira de você hipertrofiar as fibras de contração lenta, do tipo 1. E é uma coisa que eu tento trazer por meio do fisiculturismo hoje em dia, que isso aumentaria a proporção entre densidade miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática, já que a gente sabe que a hipertrofia é a junção de todas as fibras na área de secção transversa do músculo. Aumentando essas fibras que geralmente não hipertrofiavam com os treinos convencionais, a gente teria uma melhora nos físicos dos atletas, porque aumentar a densidade muscular. A gente ia ter uma proporção maior de fibra pela proporção de água que a gente tem no volume do músculo. Como os treinos convencionais de força, que geralmente são praticados por todos os fisiculturistas, não hipertrofiam essas fibras de contração lenta do tipo 1, as fibras do tipo 2 já chegaram no seu, vamos dizer assim, no seu limite hipertrófico, e eles estão cada vez mais forçando a hipertrofia sarcoplasmática com doses maiores de GH, doses maiores de insulina e até doses maiores de esteroides. Até porque quando você faz o seu ciclinho aí de deck dura, você ganha 10 quilos, você acha que esses 10 quilos foi ganho de massa muscular puro? Não, cara. Teve muito glicogênio muscular e água intracelular aí. Então fica aí minha contribuição, espero que tenha dado uma claridade para vocês aí de como que funciona esse lance da hipertrofia, a composição corporal dos atletas. Abraço, Fredão. Tamo junto. E segue nossa parceria com a melhor empresa de suplementos, melhor relação custo-benefício do Brasil, Growth Suplementos. Quer dar uma força aqui pro canal? Ajudar o projeto? Faz sua compra de suplemento, vai ter suplemento de qualidade, num preço acessível, principalmente no mercado brasileiro, no site da Growth, gsuplementos.com.br. Comprou no site da Growth, utilizou cupom Treino Pesado na conclusão do seu pedido, já me deu uma força. Agora, se você fizer um pedido que tenha valor mínimo de R$300, concluiu sua compra, usou o cupom Treino Pesado, valor de R$300, vou montar um treino para você. Treino que vai respeitar os dias que você pode treinar e os dias que você tem para descansar e o tempo que você pode ficar dentro da academia. Fez sua compra no site da Growth, utilizou o cupom Treino Pesado, você vai receber uma nota fiscal do seu pedido, você vai mandar essa nota fiscal, o arquivo, para o e-mail canaltreinopesado@gmail.com. Essa é a regra. Fez pedido, recebeu a nota, manda para o e-mail, porque tendo a nota eu posso conferir que você utilizou o cupom Treino Pesado. Se o valor for de R$300 para cima, já vai receber um treino que eu vou fazer para você.